Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a liturgia da igreja hoje está de uma riqueza sem tamanho. João, o vidente de Pátimos, é quem dá a tônica da liturgia hoje. Um novo céu, uma nova terra. O mar não existe mais. O que é que João está querendo nos dizer com essa perícope do Apocalipse? O que é que João nos fala quando contempla um céu perfeito, uma terra nova perfeita? O que João diz quando ele, ao contemplar, nos mostra que o mar não mais existe? O mar, nas Sagradas Escrituras, simboliza este tempo aqui, esta terra que nós vivemos aqui. Por quê? Porque não existe estabilidade nenhuma. O mar não para. O mar se move o tempo todo. E observem que todas as vezes em que Jesus aparece ressuscitado, ou glorioso, ele se apresenta sempre caminhando sobre as águas, ou seja, o Deus que nós cremos está acima dessa realidade passageira aqui. João, ao dizer que contemplou que o mar não mais existe, João diz assim: eu contemplei que essa terra passou, que o pecado foi vencido, que a morte foi vencida, que não existe mais imperfeição, nem sofrimento, nem tribulação, nem dificuldades. E é claro que aqui tudo começa com a ressurreição de nosso Senhor. Cristo ressuscitado, glorioso, recria tudo. É por isso que a alta teologia católica nos fala no 8º dia. Mas espera aí, padre, o livro do Gênesis nos diz que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º descansou. E de onde vem o 8º? É aqui que nós temos que entender. O 8º dia é aquele que veio após o sábado do judeu, ou seja, o dia da ressurreição. O momento em que o Senhor surge glorioso do sepulcro e diz: a morte não me venceu, a morte não tem mais poder sobre vocês. Ao contemplarmos a imagem do ressuscitado, ali chagada, com as marcas da paixão, a igreja nos diz que nós passamos por esse mundo, aqui nos machucamos e haveremos de ressuscitar com as marcas que a vida vai nos fazendo adquirir, com as chagas que nós vamos superando ao longo da vida. O 8º dia é o dia da recriação, onde Maria é a nova Eva, onde Jesus é o novo Adão, onde a morte não tem mais vez sobre os cristãos. Mas João, de um modo todo poético, continua a sua visão e diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Que realidade é essa daqui? É essa daqui. É a igreja. A nova Jerusalém é a igreja. São os batizados
que lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. A Nova Jerusalém é a igreja esposa de Cristo, triunfante do Senhor. A Nova Jerusalém é a porta do céu. A Nova Jerusalém, nós somos partícipes dela. Olha, minha gente, é preciso entender a mística de fé da igreja. Isso aqui não é um sindicato, não é uma associação, não é de modo algum um clubinho de amigos ou um fã-clube de padre algum, não. Aqui é de verdade a igreja de Cristo, o seu corpo místico, a sua esposa, por isso gloriosa, vigorosa, vistosa. Olha, quando eu sonhei a pintura dessa igreja, eu justamente escolhi essa cor porque é a cor mais próxima do ouro, que simboliza o triunfo da igreja. O dourado na igreja simboliza sempre o triunfo de Cristo, a glória de Deus, a sua manifestação entre os homens. Porque a igreja é de verdade a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender a igreja e querem muitas vezes que a igreja acompanhe a evolução do mar, que não tem estabilidade nenhuma. A igreja não pode, de modo algum, minha gente, seguir as ondas do mundo, não. A igreja é esposa e toda esposa tem que ser de verdade fiel ao seu marido. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou para fazer isso aqui acontecer. Você está na igreja hoje. A igreja me fez sacerdote hoje, porque simplesmente é o Senhor quem conduz a igreja. Foi Ele quem sonhou a igreja. Foi Ele que de verdade assumiu os nossos pecados para fazer a igreja jubilosa acontecer. Padre, por que vocês não casam? Vocês padres não casam? Porque o sacerdote, ele personifica na comunidade o Cristo glorioso. Por isso as roupas diferentes e estranhas no altar. Não é um terno de modo algum, não é um blazer de modo algum, nem uma camisa social, mas é uma veste que manifesta a glória do Cordeiro. Porque o padre não casa, porque Cristo tem uma esposa que é a igreja. Porque o sacerdote não casa, porque ele faz as vezes de Cristo em meio à comunidade. Ao contemplar a sua comunidade, ao contemplar a sua igreja, o sacerdote deve encher o seu coração de alegria. Foi por esse povo, foi por essa assembleia, foi por esses batizados que o Senhor morreu. Foi por esse povo que o Senhor faz e suscita os sacerdotes. É por isso que a igreja não pode ser infiel. A igreja tem que ser fiel ao seu marido, ao seu Senhor, e buscar de verdade viver segundo o coração de Deus. Lembrem, quando o lado do Senhor é aberto no madeiro da cruz, ali jorra sangue e água. O sangue que lavam os batizados. A água que lava os batizados. O sangue de Cristo que tem poder, é poderoso. A água que sai do lado de Cristo que é poderosa. O sangue de Cristo que corre do seu lado é o sangue da Eucaristia que nós celebramos.
E a água que corre do seu lado é essa água batismal que nos faz filhos de Deus, que nos faz cristãos. É essa igreja, meus irmãos, que foi sonhada, que foi querida, que foi desejada por Jesus. Ela não pode de modo algum ser uma caricatura, ser uma carranca, ser um desenho mal desenhado. Não pode ser uma obra de arte abstrata, não. Essa igreja tem que ser de verdade bela aos olhos de Deus. É por isso que nós devemos ter as nossas almas puras, porque formamos a igreja de Deus. Esse rebanho que pertence ao Senhor, Ele é um único. É por isso que existe essa mística tão bonita. Quando um está sentado, todos estão sentados. Quando um está de pé, todos estão de pé. Quando um se ajoelha, todos se ajoelham. Por quê? Porque formamos um só corpo. É por isso a força da igreja. Quando nós rezamos e fazemos um pedido, uma prece a Deus, e toda a comunidade, como que abobada, olhando os céus, diz: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, nós suplicamos, ouvi-nos. É a igreja que com os seus fiéis pede ao seu esposo: cumpre o nosso desejo, se for necessário isto para a nossa salvação. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Olha, minha gente, tudo que é santo é coberto na igreja com um véu. A Virgem Maria é a imagem da igreja, está com um véu. A âmbula que está no sacrário, a principal, está coberta com um véu. A mulher na comunidade, até o ano de 1970, estava com um véu cobrindo a cabeça. E a noiva, ao entrar na igreja de branco, deveria ela ser pura, santa, imaculada, está toda de branco ali, com um véu na cabeça. Ou seja, significando a pureza da igreja de Cristo. É uma pena que hoje se vestir de branco muitas vezes é mais teatro do que mística. Mas o branco simboliza essa pureza, a esposa que é a imagem da igreja, o esposo que é a imagem de Jesus. É por isso que Agostinho diz que a cama de um casal casado, que vive santamente o seu matrimônio, é como o altar da igreja, porque lá os dois se dão em casamento, e aqui também os dois se dão em casamento. A esposa que entrega o seu Senhor ao seu esposo. Vejam que João ouve uma forte voz que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. O que é isso aqui? É essa realidade aqui que nós vivemos. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e Ele será o seu Deus. É uma pena tão grande hoje em dia que as pessoas não respeitam o Santíssimo dentro da igreja. Não respeitam a luz flamejando, dizendo: o Senhor está aqui. É uma pena que muitas pessoas não entenderam ainda que ao entrar na igreja deve colocar o joelho no chão,
que ao sair da igreja deve colocar o joelho no chão. Não se deve entrar de qualquer modo dentro da igreja, nem sair de qualquer jeito. Vejam que o povo mineiro tem um costume muito bonito, que na minha região não tem não. Quando a gente chega num lugar, a gente tem que pegar na mão de todo mundo. E quando a gente vai embora, tem que pegar de novo na mão de todo mundo. Muitas vezes eu fico olhando, chega uma pessoa para falar comigo: boa noite, padre, sua bênção. Pega na mão de todo mundo, demora um pouquinho, minha gente, estou indo embora. Bênção, padre, pega na mão de todo mundo. Eu pensando, acabou de pegar, mas pega de novo. É bonito o respeito, sim. Quando a gente chega na casa de alguém, a regra de etiqueta nos diz que quem chega é quem fala com quem já está. Se você chega em um lugar e já tem alguém, você, por educação, tem que falar com quem está. E quem chega depois, fala com quem já está. Não é você chegar em silêncio não é você chegar em silêncio, ficar mudo e quem já está a falar com você. Não. Quem chega é quem fala. Isso é educação. Se você chega na casa de Deus, fale com o dono da casa. Se você pega na mão do outro, dobre o joelho diante de Deus. É tão simples. Basta fazer genuflexão, ou seja, genua. Basta dobrar o joelho, olhar para o Santíssimo Sacramento, para o sacrário, baixar o joelho e sentar. Se for sair, baixar o joelho de novo. Observem uma coisa. Observem o comportamento dos nossos ministros, dos nossos acólitos, das nossas crianças, que muitas vezes, até brincando, baixam a cabeça com uma violência tão grande que é capaz até de cair. O respeito pela Eucaristia. Vejam que quando um ministro abre o sacrário, ele se ajoelha, coloca o sacrário em cima do altar, e depois que o padre arruma de novo a âmbula, o cimbório, para guardar lá dentro, o padre se ajoelha, coloca na mão do ministro e se ajoelha. Quando chega no altar, se ajoelha. Quando vai embora do altar, também se ajoelha. Por que isso? Porque é o respeito para com o Senhor, o bom Deus. Ele está aqui. Isso daqui não é uma crença, onde as pessoas dizem assim: Ele está porque eu creio. Não, mesmo que você não creia, Ele está aqui. Mesmo que você não o receba por negligência, ou quem sabe, me desculpem a expressão, por frieza na fé ou por ser vergonheza, Ele continua aqui. É o teu Senhor, é o teu Deus. E você, é preciso, enquanto cristão, tomar consciência de que você pertence a Deus. E muitas vezes nós vemos as pessoas claudicando pela vida, reclamando uma vida toda porque é incapaz de abrir o coração para Deus. Ó cristão, é preciso entender que o sentido da nossa vida e o segredo da nossa vida está em Deus. Que só Deus é capaz de resolver os nossos problemas e os nossos dilemas. E esse Deus é vivo, é atuante, não é um Deus morto. Mas é um Deus que espera, nós poderíamos falar numa linguagem humana, psicológica, ansiosamente. A nossa procurem a Deus. Coloquem Deus em primeiro plano e vocês verão como a vida será diferente. Onde nada nem ninguém vai ter o poder de roubar a tua paz. A tua paz, ó cristão, é Deus. O Deus que te criou, o Deus que te santifica e o Deus que espera ansiosamente que você o escolha como Ele já te escolheu. Minha gente, nós somos vaso de eleição. Deus nos escolheu. Agora nós precisamos dar um sim a Deus todos os dias.
para que compreendamos que estamos passando aqui e que haveremos um dia de ir para o céu. Olha que coisa linda! Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Que coisa linda! Como é bom a gente ter essa certeza de fé, que Deus nosso Senhor venceu a morte, e que a morte não tem poder sobre nós, e que aqueles que nós amamos, que partiram antes de nós devemos rezar sim, para que descansem em paz, e que alcançando a salvação, interceda por nós, debilitados, frágeis, decaídos, para que um dia nós possamos também chegar aos céus. Olhem, Deus não fez o homem para o sofrimento, não. Deus não fez o homem para as dificuldades, não. Deus fez o homem para a felicidade, e a nossa felicidade é Deus. A felicidade é Deus para o padre, que só tem Ele como herança. A felicidade é Deus para o esposo, para a esposa, que devem viver ali a igreja doméstica dentro de casa. Deus é de verdade Deus, Senhor, amigo, daqueles que o procuram de coração sincero. E como eu gosto de dizer, nunca se ouviu dizer que alguém que procurasse a Cristo de coração sincero fosse por Ele decepcionado. Por quê? Porque Deus não nos decepciona. Isso é de um amor sem tamanha. Você sabe, você tem consciência que todas as vezes que de Deus você precisou, Ele sempre veio ao teu encontro. E se não fosse Deus, no momento da tua angústia, no momento do teu sofrimento, no momento do teu esvaziamento, se não fosse Deus, você não tinha resistido. Porque o Senhor, o bom Deus, Ele nos sustenta com a sua poderosa mão. Deus é assim. Ele enxuga todas as lágrimas dos olhos dos aflitos. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Se renove em Deus. Deixe Deus construir a tua vida, ajeitar a tua vida torta. Deixe Deus de verdade ser o teu Senhor. E minha gente, é tão duro, é tão difícil viver. São tantos os dilemas, são tantos os problemas. E é preciso que nós cristãos entendamos que só Deus é capaz de resolver esses problemas e esses dilemas da vida. Eis que eu faço nova todas as coisas. E Deus disse a João: escreve, pois, estas palavras, elas são dignas de fé e verdadeiras. Ou seja, creiam em tudo aquilo que Jesus disse. O texto do Evangelho de hoje nos mostra essa realidade de fé. É um texto que é anterior à ressurreição, e nós o situamos depois da ressurreição, porque fala da glória de Deus. Depois que Judas saiu do cenáculo, depois que Judas já estava com o propósito de entregar o Senhor, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Ou seja, na entrega, na confiança total no Pai. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo.
e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco, e eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nós já escutamos tanto isso aqui. Isso aqui, para os cristãos, é quase que um jornal velho, mas que deve todos os dias ter um novo ressignificado para nós. O que é que Jesus está dizendo aqui? Padre, mas esse mandamento aqui é um mandamento desde o Antigo Testamento, amar. Não. Existe uma grande diferença entre o mandamento do Antigo Testamento de amar o próximo como a si mesmo, e existe o novo mandamento de amar-vos como eu vos amei. Qual é a diferença? O amar do Antigo Testamento é amar o próximo como a mim. Eu não posso fazer com os outros o que eu não queria que fizesse para a minha pessoa. É um amor bonito, mas um amor meio egoísta. O mandamento do Novo Testamento é: ame o próximo como Cristo amou. Ou seja, um amor altruísta. Um amor que não espera nada em troca. Um amor que de verdade ama. Porque o amor, ele é gratuito. Ele é livre. Amar é de verdade para nós o sentido da vida. Tire o amor e nós tiramos a cor da vida. E tudo se torna preto e branco. Amar em todas as instâncias. Amar não de um modo relativista que o mundo coloca, muitas vezes sinônimo de prevaricação, não. De prostituição, não. Amar aqui como sinônimo de sacralidade. Aquilo que eu amo deve ser sagrado para mim. Aquele que eu amo, para mim é sagrado. Amar não é simplesmente sentimento. Amar é sacralidade. Amar é sagrado. Observem aquilo que eu sempre digo a vocês. Nenhum ser vivo ama, só o ser humano. Um cachorro não ama, mesmo que ele balance o rabinho feliz quando você chega em casa. Ele não te ama. Ele nem sabe o que é amar. Nem um gato, nem uma árvore. Quem ama é o homem, porque é imagem e semelhança de Deus. É uma pena que exista tanto desamor. É uma pena que as pessoas não conseguem entender que amar traz sofrimento. Que amar muitas vezes machuca o coração. E quem já amou de verdade na vida sabe que amar não é fácil. Eu costumo dizer, em meio às minhas divagações de pensamentos, que amar, nós amamos todos os dias. No amor filia, no amor ágape, no amor de amizade. Mas costumo dizer que o amor eros a gente só ama uma vez. E é uma pena tão grande
que muitos passam pela vida e se fazem incapazes de amar. Olha o que eu estou dizendo, se fazem incapazes de amar. É a pessoa que se fecha ao amor. Se fecha ao amor do próximo, se fecha ao amor de amizade, se fecha também ao amor de Deus. Digo mais, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A gente não tem que dizer que é cristão porque anda com uma cruz no peito, ou com a camisa de santo, ou com a camisa da Pascom, ou com a camisa da Legião. A gente não tem que dizer que ama porque a gente tem dentro de casa uma imagem ou um terço pendurado no carro. Não. A gente tem que amar. E mesmo as pessoas sem nos conhecer dizer assim, mas aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. O que é que aquele homem tem que é diferente? De onde vem aquela tranquilidade ali? De onde vem aquela paz ali? A tranquilidade e a paz vem do amor de Deus. E quanto mais a gente reza, mais a gente se humaniza. E quanto mais a gente se humaniza, mais a gente se diviniza. Por quê? Porque quanto mais nós somos humanos, amamos, sentindo a dor e o sofrimento do outro, mais próximo de Deus nós estamos. Só que eu alerto a vocês, viu? Não pensem que vocês vão encontrar amor fora do corpo de Cristo. Não vão. Porque se existe uma coisa que o demônio não sabe e é incapaz, é de amar. E os seus discípulos também não sabem amar. O demônio tem ódio do amor. E o amor é Deus. Deus caritas est. Os cristãos foram feitos para amar. É por isso que é tão próprio da gente esse amor arraigado no nosso coração. É por isso que a nossa religião é uma religião de paz. E é por isso que a igreja apanha tanto. Por quê? Porque os cristãos amam como ele amou. Padre, e qual é a medida desse amor? Padre, quantas vezes eu devo perdoar? O Senhor já falou, 70 vezes 7. Padre, e qual é a medida de amar? É amar sem medidas. É amar sem limites. E não existe outra coisa que caracterize os cristãos de um modo tão belo, de um modo tão santo, senão o amor. Na semana que vem, no próximo domingo, a liturgia da igreja, mais uma vez, vai nos fazer pensar a respeito do amor. Hoje é a antessala. Na semana que vem, o texto continua. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Por quê? Porque a igreja já começa a sinalizar para Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? É o amor, é a alma da igreja. É esse Espírito que nos aquece, que nos faz respirar, que faz o teu coração aí bater sem você sentir. Ele está batendo, tem alguém fazendo ele bater. É por isso que não existe nada mais feio no mundo que um cadáver. Por quê? Porque ali não tem o sopro de Deus. O cadáver perdeu a capacidade de amar. O Espírito não está ali. E nós veremos
A igreja sinalizando para o Espírito Santo. Deus, o Pai, que é o eterno amante. O Filho, que é o eterno amado. E o Espírito Santo, que é esse amor, que une os dois, que permeou e encheu o coração de Maria, que nos fez cristãos, para sermos partícipes da família de Deus. Temos um Pai que nos ama, nunca esqueçamos disso. Temos uma mãe que intercede por nós, incessantemente. E temos um irmão que assumiu a nossa condição e se faz nosso amigo. Que nós tenhamos uma semana abençoada, protegida por Deus. Que nós possamos de verdade crescer na amizade com Cristo, para que possamos alcançar o céu. Não nos vem outro pensamento no nosso coração, senão o salmo de hoje, que assim tão solene, tão digno, termina a liturgia de hoje. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vamos ficar de pé e vamos